Olá, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o livro Exilados de Capela, que é um clássico do Espiritismo. Essa versão aqui foi a que eu li e eu marquei muitos pontos aqui que eu encontrei que são negativos, vi muitas armadilhas para o nosso livre pensar, para o nosso raciocínio. Então vem comigo nessa busca pelo conhecimento e principalmente pela nossa história e pela nossa evolução. Eu sou Kelly e espero ter vocês aqui no meu canal. Desde já, peço que vocês curtam, compartilhem e comentem para que o nosso canal cresça e chegue a todas as pessoas que se interessam por esses assuntos que vamos abordar aqui. Mas vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu não gostei desse livro foi que o tempo todo ele fala que os seres pecadores, os espíritos degenerados, foram exilados de Capela e trazidos para o planeta Terra, que era um mundo primitivo, um mundo que precisava evoluir. Então o livro, ele não esclarece quem são eles, quem é essa equipe espiritual que decide quais espíritos são degenerados ou evoluídos, quem é que define para onde esses espíritos vão e por quê. E o livro fala de diversos ciclos de evolução e também de resets planetários, ou seja, o mundo evolui, chega até determinado ponto e ele sofre um reset. E esse livro fala inclusive do dilúvio de Noé, da queda de Atlântida, do continente de Mu, da civilização lemuriana, ou seja, todos os estágios pelos quais a raça humana, vamos chamar assim, ou o espírito dos homens passou até chegar aos dias de hoje, até eu e até você. Então vamos parar para pensar numa cronologia que nós conhecemos. O mundo era primitivo, haviam animais, primatas. Esses primatas teoricamente foram se desenvolvendo. A maioria que está aqui comigo já sabe que esses primatas sofreram manipulação genética de seres de fora, até chegar no Homo sapiens sapiens. Então tivemos os nefelins, os gigantes, toda essa história, o grande dilúvio, queda de Atlântida, não vou repetir aqui, porque vocês já conhecem essa história. Mas para pensar comigo, quem que define o que é pecado e o que não é? E por que vários resets planetários? Por que queda de Atlântida? Por que grande dilúvio? Por que agora nós estamos passando por mais um desses resets, por mais uma transição planetária? Então, se você parar para pensar que a evolução ela é constante e toda hora que chega em um determinado ponto a humanidade é dizimada, então ela não evoluiu, por que se chegou a esse ponto? E vamos parar para pensar o que os espíritas falam. Embora não esteja em livro nenhum, todos eles falam, pelo menos os grandes nomes do espiritismo falam, que nós estamos num planeta de provas e expiações, evoluindo para um planeta de regeneração. Pois bem, toda escola, paramos para pensar, se a Terra é uma escola, toda escola tem uma pedagogia, uma metodologia de ensino. E qual que é a metodologia de ensino do planeta Terra? É a dor e o sofrimento, porque esses seres que nós não sabemos quem são, criaram o corpo biológico aqui da Terra, ou seja, eles pegaram lá os espécimes, misturaram DNA e criaram um corpo biológico. Pegaram os espíritos dos seres pecadores e degenerados de Capela e inseriram nesse corpo biológico desenvolvido por eles aqui no planeta Terra, que era um planeta primitivo. Então eles pegaram espíritos que já tinham um certo grau de evolução e colocaram num corpo totalmente animalizado para que ele evoluísse. Então assim, essa pedagogia é ótima, sabe? Na minha opinião, acho que é a melhor técnica, mas enfim. Então eles pegam esses espíritos e colocam num corpo animal, esperando que ele evolua para o amor incondicional, para a luz, para ser um ser super namastérico. E isso vai dar super certo, tanto que a Atlântida caiu, teve o dilúvio, então a gente tá vendo que essa pedagogia tá funcionando muito bem. E esse espírito teria que evoluir e ajudar o planeta Terra também a evoluir. Mas aí, quem é que define quem é pecador e quem não é? O que é pecado, o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal? Então, como é que você define se o espírito ele é evoluído moralmente ou não?
E aí, uma outra coisa que eu questiono aqui é que ele fala, o próprio livro fala, e eu vou ler o trecho para vocês, que ele fala que essa metodologia não deu certo. Ele fala assim: a experiência punitiva dos capelinos, do ponto de vista moral, malograra, ou seja, não deu certo. Porque eles, ao invés de sanear o ambiente planetário, elevando-o, ou seja, o ambiente planetário da Terra, elevando-o a níveis mais altos, de acordo com o maior entendimento espiritual que eles já possuíam lá de onde eles vinham, ao contrário, concorreram para generalizar as paixões inferiores. É óbvio, ele colocou num animal. Como é que você vai esperar que um ser biológico, primata, selvagem, tenha qualquer tipo de discernimento? As paixões inferiores saturando o mundo de maldade e com o agravante de arrastarem na corrupção os infelizes habitantes primitivos, ingênuos e ignorantes, cuja tutela e aperfeiçoamentos lhe couberam como tarefa redentora. Ou seja, essa experiência de pegar um espírito teoricamente com nível evolutivo e colocar num corpo primata não deu certo. O próprio livro fala que a experiência não deu certo. Aí eu te pergunto, por que então fazer isso toda hora? Por que então pegar os espíritos da Terra que não estão evoluídos segundo os conceitos desses seres que nós não sabemos quem são, fazer uma transição planetária, resetar a nossa civilização e jogar esses espíritos novamente em outro planeta de provas e expiações, sabe-se lá em que nível evolutivo, possivelmente com seres primatas, primitivos e selvagens? Vai dar certo de novo? Acho que não. Então, não faz sentido, gente. De verdade, essa teoria não faz sentido. Aí eu tenho uma outra pergunta para vocês. A humanidade hoje, ela evoluiu espiritual e moralmente? E eu não tô falando de desenvolvimento tecnológico. Eu quero que vocês se perguntem no fundo do coração de vocês. Se a humanidade evoluiu, vamos supor que vocês achem que sim. Ela evoluiu porque os capelinos que para cá vieram evoluíram espiritualmente, ou seja, eles conseguiram passar de ano, fazer todas as tarefinhas de dor e sofrimento, sangue, suor e lágrimas, ou eles evoluíram porque seres mais avançados, mais iluminados, como Jesus, Buda e outros avatares vieram para cá ensinar como é que se faz. Aí eu pergunto, o mérito é dos espíritos ou é dos seres mais iluminados que vieram ensinar? Fica essa dúvida. E se os espíritos que para cá vieram, os capelinos, não evoluíram, então por que ainda continua, por que a Terra ainda continua recebendo espíritos degenerados? Porque vamos parar para pensar que essa história aqui tem milhões de anos, desde a vinda deles até hoje, tem milhares de anos. Só que nesse meio tempo, eles foram evoluindo ou não, espíritos mais avançados, mais iluminados, com a noção do amor incondicional, vieram para cá, sofreram, passaram horrores, só que também espíritos ruins continuaram a vir. Então, ou seja, eles mesclaram aqui na Terra seres de diversos níveis evolutivos. Virou um samba do crioulo doido. Vocês realmente acham que a humanidade teve alguma chance? Vocês realmente acham que a humanidade tem alguma chance de evoluir nesse cenário? Esperar amor incondicional nessa selva? Eu acho que não. Ficar misturando, e ainda hoje a Terra recebe espíritos degenerados que precisam evoluir, sendo que tem todos aqueles que vieram lá atrás no mesmo processo. Então, para que tirar espíritos menos evoluídos daqui e prejudicar outro planeta? É aquela história do cesto, gente. Você coloca uma maçã podre num cesto bom, tudo vai ficar ruim, tudo vai apodrecer. Aí, um outro trecho aqui também, que eu quero ver para vocês, eles falam assim, o ciclo que nós estamos, né? A quinta raça, que é a raça atual que eu e você estamos. Na evolução humana compete o desenvolvimento intelectual, ou seja, de nós eles só esperam que a gente desenvolva inteligência. Hoje você acha que todos os seres humanos que compõem a quinta raça são inteligentes? E as raças seguintes, ou seja, aquelas que virão depois de nós, depois desse reset, a obrigação deles é desenvolver a intuição e a sabedoria. Então, de nós, eles só esperam a inteligência. Será que a gente está conseguindo?
Aí eles falam aqui, a terra estava corrompida diante da face do Senhor, e encheu-se a terra de violência, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Aí eu pergunto para vocês, quem criou os capelinos? Quem criou eles? Por que eles eram maus? Por que eles eram degenerados? Da onde veio esse gene ou esse vírus da maldade, da imoralidade e da violência? Tá? Aí uma outra coisa também que eu achei um absurdo aqui nesse livro é que depois de terem feito alguns resets da raça humana, eles falam assim, esses mesmos homens que tempo mais tarde se espalharam, dominadores em várias direções, mas notadamente para o Ocidente, conquistando a Europa e o Mediterrâneo, plantaram fundamentos da civilização mais avançada que todas as precedentes. E aqui eles falam assim, visando que preservar aqueles valiosos espécimes brancos, portadores de uma civilização mais avançada e tão laboriosamente selecionados, polarizaram suas forças, ou seja, a raça branca foi selecionada, ela foi escolhida e ela foi preservada de outro cataclisma, porque eles não queriam perder esses espécimes. E elas foram, ou seja, a raça branca foi a raça que conquistou todos os demais povos, do Oriente ao Ocidente. Aí fica um questionamento que não está no livro, mas depois desse trecho que está na página 123, eu pergunto para vocês, por que teve escravização no planeta Terra? Por que a raça branca indo-europeia conseguiu ter mais desenvolvimento tecnológico, ou seja, armas, canhões, material bélico, para escravizar e dominar os ameríndios e os africanos? Eles foram desenvolvidos geneticamente, manipulados biológica e geneticamente para isso? Eles tiveram ajuda externa ou foi simplesmente o mérito deles através do desenvolvimento da inteligência, pura e simples evolução? Fica essa pergunta. Até hoje, nenhuma religião ou corrente filosófico ou espiritualista ou mística explicou de uma forma lógica e racional por que teve escravização no planeta Terra. E esse trecho aqui eu achei um absurdo. E eu já ouvi, gente, sem mentira, eu não concordo com isso, é um comentário bem absurdo, mas eu quero que vocês reflitam. Eu já ouvi da boca de um espírita que os negros foram escravizados porque eles eram os capelinos e que eles tinham muito karma e por isso que eles foram escravizados e passaram por toda a escravização no planeta Terra, para depurar o karma deles. Eu achei isso um absurdo. E eu também já ouvi da boca de um evangélico que os judeus sofreram tudo que sofreram desde a época lá do Egito, onde eles foram escravos, passando pela Segunda Guerra Mundial, porque eles não aceitaram Jesus, porque eles não reconheceram Jesus quando vieram. Então eu quero deixar aqui um alerta para vocês. Muito cuidado ao julgar o sofrimento alheio, achando que isso é karma, que a pessoa tem uma dívida, ou que faz parte da evolução e do aprendizado dela. Porque não está nem um pouco claro, nem lógico, nem racional por que você precisa sofrer para evoluir, para aprender, tá? Então, gente, tenham muito cuidado ao julgar o sofrimento alheio, principalmente grandes sofrimentos individuais ou coletivos, sob a justificativa de que é um karma, que a pessoa tem dívidas espirituais, que ela precisa depurar ou pagar isso, ou ainda que isso é um processo necessário para que ela evolua e aprenda. Não existe nenhuma prova, nenhum livro, nenhuma explicação lógica e racional para justificar o sofrimento, a dor, como medida de evolução e de aprendizado. Então, muita atenção com esse ponto, tá bem, gente? Então, aqui, o livro, ele tem diversos pontos que não trazem nenhuma explicação o porquê. E ainda, ele fala dessa questão que vamos passar por um novo reset, por um novo cataclisma, que a nossa espécie vai sofrer novamente essa transição, que vamos ter os exilados da Terra, tá? Os espíritos vão ser
migrados para outros orbes. Aí eu pergunto, essa pedagogia funcionou na Terra? Será que vai funcionar em outro planeta? Deixo essas reflexões para vocês. Obrigada por me acompanharem até aqui. Então, pessoal, se esse vídeo foi útil, se auxiliou você a abrir a sua mente, expandir a sua consciência, peço que curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e nos ajude a crescer. E comenta aqui qual é a sua opinião sobre isso e vamos discutir junto esse tema. Muito obrigada e até a próxima!